Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Hoje é terça-feira e terça-feira é dia desse bate-papo aqui com o nosso Movimento Elo, empreendedorismo conectado. Isso, então bom dia, seja muito bem-vindo, você que está plugado com a gente em qualquer lugar deste planeta de meu Deus. Começa agora então o nosso bate-papo com meu amigo Douglas Martins, que estou sabendo está aí hoje na capital lá dos paranaenses. Bem frio, hein, Douglas? É verdade mesmo ou não? É isso aí, Welber. Bom dia, meu amigo. Bom Diretamente de Curitiba, aqui na capital dos paranaenses e de muita gente que veio escolher morar aqui como eu, né? É, exato. Vivendo aqui em Curitiba, cariocas, cidade maravilhosa. Muito. Curitiba tem muita gente de fora, né? Final dos anos 90, nos anos 2000, a cidade teve um grande crescimento, indústria automotiva, vários outros setores industriais, e com isso você vai encontrar aqui gente do Brasil inteiro, mas muita gente do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, bastante gente aqui. A cidade foi recebendo em certa medida de braços abertos, né? E recebendo aí o povo brasileiro, que veio também agraciar e dar essa mistura gostosa, né? Na cidade de Curitiba, muito bom. E para não variar, né, Welber, a gente brinca aqui em Curitiba, o clima hoje está um pouco mais curitibano, né? Entrando aqui outono, a caminho do inverno, o clima já está mostrando suas origens curitibanas. Domingo tava menos um mesmo, Douglas, aí? Um colega? Não, eu não estava aqui domingo, estava em Santa Catarina, mas com certeza não tivemos essa temperatura aqui. Curitiba, para fazer esse tipo de temperatura, você tem que estar no auge do inverno, e alguns poucos dias, particularmente agora, né? Nesse período mais atual, né? Você tem poucos dias do ano, dali do pico do inverno, que você vai ter grau negativo. Lá no passado tivemos mais, né? O frio era um pouquinho mais intenso, mas não fez menos um, não. Ah, tá, porque um colega no domingo ele me mostrou no celular, falou, cara, olha a temperatura em Curitiba. Eu falei, caramba, eu falei com a pessoa de lá na terça-feira, ele falou que tava acho que 17, 15, nem lembro mais. E por aí, essa época do ano a gente vai ter uma temperatura mais ou menos nessa faixa, às vezes a sensação térmica um pouco menor por conta da umidade, né? A gente tem tido basicamente todos os dias chuva ou garoa, e isso puxa, né, a temperatura um pouco mais para baixo, mas ainda não chegamos na casa dos graus negativos. Isso está mais, digamos assim, mais previsto, ou mais esperado ali por julho. Nessa fase a gente começa a ter a probabilidade de você ter esse tipo de temperatura aqui na cidade. Maravilha. Muito bem, Douglas, hoje então nós vamos falar sobre poder para influenciar, parte 2, a vingança. Então... É isso aí, vamos continuar, né, Welber, falando sobre esse tema tão importante, relevante, do papel, né? A gente está aqui conversando com uma audiência seleta, empreendedores, empresários, profissionais liberais ou pessoas interessadas nesse tema, né? E nós queremos hoje trazer para essa pauta um outro texto bíblico que nos ajudará a entender a importância da nossa influência nesta área de influência, né? Ou neste pilar de influência da sociedade, que é o mundo dos negócios. Eu vou me apropriar de um texto que está ligado a um pilar da influência da sociedade, que tem mais a ver com a política, com o governo, mas vou me apropriar desse ensino para compartilhar
esse ensino no contexto da área de influência da economia ou dos negócios. Então vamos continuar aqui a nossa segunda etapa, né, desse tema que creio eu seja talvez dos mais relevantes para que a gente possa assumir o nosso papel como influenciadores numa sociedade que precisa desesperadamente do papel do cristianismo, né, da influência do cristianismo nessas diversas áreas e aqui particularmente então na economia ou no mundo dos negócios. Muito bem, então tá aí, hoje é Poder para Influenciar, parte 2. Então, Dongley, fique à vontade, já passa aí a introdução ao assunto. Quero dizer aos nossos ouvintes que se quiser fazer pergunta, comentários e tal, pode mandar para cá pro 11-9-30-03-03-16. Lá no final do programa a gente vai estar aí lendo as perguntas e tal e vai estar encaixando também as tuas perguntas ou comentários, beleza? Dongley, fique à vontade. Bora lá então. Então nós vamos aqui no livro de Esther. Eu preparei então esse texto para hoje. Livro de Esther, capítulo 4. Quero fazer aqui uma introdução geral para aquele que ainda talvez não tenha lido o livro de Esther ou não esteja habituado com a história. Mas Esther é então selecionada entre o povo judeu como esposa, como uma das esposas do rei. Lá no começo do livro, no capítulo 1, a gente vai ver, né? Estava ali então reinando o rei Xerxes. Ele ficava na cidade, ele morava, né, na cidade de Suzã, e ele então prepara lá um banquete. A sua atual esposa cerimonial, aquela que aparecia ao lado dele, né? Ela, por uma postura, por uma decisão, havia uma festa, havia acontecido uma festa por vários dias. O rei Xerxes estava se exibindo ali para a nação, para as pessoas, para os líderes. Fez uma festa ali de vários dias e no final desse período, ao longo dessa festa, o rei já provavelmente ali um pouco alegre, talvez embriagado, a gente pode talvez extrair isso da ideia central do texto, manda chamar a sua esposa, Rainha Vasti, esse era o nome dela, para que ela, talvez para exibi-la, né? O texto diz que ela era muito bonita e tudo mais, e ela então se nega a comparecer diante do rei e diante daqueles outros líderes que estavam ali, e há então ali um burburinho, uma espécie de movimento entre aqueles líderes da nação e o rei, dizendo: olha, rei, puxa, você precisa fazer alguma coisa sobre isso, já que o mau exemplo de Vasti de não obedecer uma ordem do rei vai fazer com que haja uma bagunça no reino. As mulheres, né, as nossas mulheres, outras mulheres, agora então não obedecerão mais seus maridos. E aí então continua o texto, capítulo 2, capítulo 3, continuam narrando o que acontece. A rainha é retirada e aí eles fazem um novo concurso para encontrar uma nova rainha. O povo judeu, ele era cativo, ele era escravo naquela região, mas Mardoqueu, que é tio de Esther, trabalha, ele é uma espécie de funcionário público lá no palácio, em alguma função administrativa ali. Então, tente fazer uma comparação com os dias de hoje. Imagine o presidente, imagine lá um assessor, imagine alguém trabalhando no Palácio do Planalto ou no Palácio do Governo. Houve então essa história de que o rei está selecionando uma nova rainha
E Mardoqueu, estrategicamente, pensa: olha, vou indicar a minha sobrinha por duas razões mais prováveis. A primeira, porque ela, sendo descendente do povo de Israel, estando dentro do palácio numa posição mais estratégica, poderia eventualmente contribuir para evitar que a opressão sobre o povo cativo fosse maior. E a outra era pensando na própria sobrinha, na oportunidade que ela teria de se tornar então membra da realeza, né? E com isso conseguir prosperidade, progresso, né? Sair da posição de descendente de escravos para uma posição na realeza. E aquele tio então faz todo um movimento, indica para aqueles que estavam procurando as tais candidatas à rainha, ele então indica Esther para ser avaliada dentro do processo, e na sua soberania, Deus faz com que o processo seletivo recaia e Esther então seja escolhida. Esther vai para o palácio, passa a ter ali uma convivência com o rei dentro dos protocolos da realeza, das frequências, né, com que ela se relacionava ali, e a vida segue. Até que um dia acontece então aquilo que talvez Mardoqueu já esperasse, Esther talvez não imaginasse, né? E ele ouve e percebe então um movimento de um outro funcionário de lá do palácio, de uma pessoa que tinha então naquele momento uma certa digamos assim, uma certa primazia ao lado do rei Xerxes. Aí essa pessoa é Amã. Amã então recebe do rei autoridade para governar, né? O rei coloca Amã ali naquela posição, e Mardoqueu havia vivido uma experiência de salvar o rei por conta de uma denúncia que ele fez contra algumas pessoas que estavam tramando uma emboscada para assassinar o rei. Naquela época, então, Mardoqueu não foi honrado da forma como deveria ter sido. Amã vira então o líder ali do palácio e o governante debaixo do rei. Ele trama então contra Mardoqueu, porque Mardoqueu não se submete às ordens de Amã, e Mardoqueu cria com isso então ali uma animosidade com Amã, e Amã monta um plano então para matar não só Mardoqueu, mas todos os judeus. E aí você vai vendo ali no capítulo 1, 2 e 3, todo esse resumo que eu estou fazendo aqui, você vai ver essa história se desenrolando. No final do capítulo 3, Amã então consegue uma autorização do rei, dizendo então para o rei que os judeus estão crescendo muito, que há um perigo ali de uma revolução e tal, e que Amã queria uma carta do rei para matar os judeus. Amã consegue isso, o rei dá o anel de selar. Existia uma regra dos medos e persas que aquilo que um rei decretava, ninguém poderia voltar atrás. Logo, quando Amã faz a carta dizendo para todos os povos ao redor do reino de Suzã que eles poderiam matar e saquear tudo que os judeus tivessem, não podia mais então ser revogado aquele decreto que supostamente o rei havia feito. Nesse caso, o rei havia apenas cedido o seu anel e consentido que Amã fizesse a carta como ele quisesse. E aí então vamos para o capítulo 4, que é o que nos
onde nós queremos, então, concentrar a nossa conversa sobre influência. E aí o capítulo 4 começa, então, dizendo: quando Mardoqueu soube do que tinha acontecido, ou seja, do plano de Amã, rasgou as vestes em sinal de protesto, vestiu panos de saco, saiu pela cidade chorando, lamentando em alta voz, chamando a atenção do povo para aquilo que estava acontecendo, vai até a porta do palácio. Ele não entra porque era proibido ali entrar, e o versículo então, o decreto chega às províncias, e a informação então gera uma comoção geral entre os judeus. Muitos desses judeus rasgam suas vestes, vestem panos de saco, botam cinza na cabeça como sinal de humilhação e de sofrimento. E aí Esther então recebe a notícia de que Mardoqueu estava vivendo esse momento, né? Ela fica aflita, versículo 4, manda roupas para Mardoqueu se vestir, ele rejeita as roupas, e aí Esther, versículo 5, convoca um dos oficiais do rei, que estava próximo dela ali, para bater um papo e ir até Mardoqueu descobrir o que estava acontecendo. Ela não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, apesar de ter ouvido as notícias a respeito de Mardoqueu. Versículo 6 continua: Atá foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente ao portão do Palácio Real. Mardoqueu contou tudo para ele que tinha acontecido, quanto a prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria do Palácio Real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio, que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele mostrasse o decreto para Esther e insistisse com Esther para que fosse à presença do rei implorar por misericórdia e interceder a favor do povo. Então esse oficial que trabalhava com Esther volta para Esther, conta para ela, né? E disse essas informações, né? Então Esther instruiu e disse para Mardoqueu, mandou o Atá de volta, todos os oficiais do rei. Versículo 11: e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que por ele tenha sido chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu, então Esther agora dando a desculpa, né? Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. O versículo 11 é aquele versículo que, em geral, nós, empreendedores, usamos quando não queremos nos meter em uma discussão complexa em que teremos que dar uma opinião clara a respeito de um pensamento ou ideia que nós concordamos ou discordamos. Esther está aqui arrazoando com a sua humanidade. Olha, a gente sabe que só tem uma lei. Se for lá e o rei não estender o cetro, vai morrer. Se eu for lá, mesmo sendo rainha, ele pode mandar me matar. E ela então cria todo um cenário de desculpas e manda com que aquele oficial, aquele servidor público que estava ali atendendo Esther, vá até Mardoqueu e explique isso para ele. Como se Mardoqueu não conhecesse as regras. Ele também era um servidor público. Mardoqueu conhecia muito bem as regras. Então, quando Mardoqueu, versículo 12, recebe essa resposta de Esther, ele manda de volta, através daquele servidor público que servia Esther ali e que estava à disposição dela, né, o Atá,
Mardoqueu manda ele voltar, dizendo para ela o seguinte: olha, Esther, minha sobrinha amada, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, de todos de que você, né, apesar de estar no palácio do rei, que você de todos os judeus será a única que vai escapar, né? Ou seja, Mardoqueu está dizendo: você esqueceu que você é judia? Você esqueceu que você está aqui no mesmo decreto? E aí o 14 diz o seguinte: se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. É como se Mardoqueu estivesse dizendo para Esther o motivo pelo qual Deus havia feito todo um movimento na vida de Vasti, que era a antiga esposa do rei, afastando ela do reino, dali da posição de esposa protocolar, trazendo Esther dentre milhares, centenas de meninas que foram avaliadas, fazendo com que Esther caísse na graça do rei. E a gente vai ver isso nos capítulos seguintes. Não vamos ler aqui, mas você pode ler aí, ver como Esther estava na graça do rei. Então Mardoqueu vira para Esther e diz: olha, tudo bem, você pode até ficar calada, mas certamente Deus enviará socorro e livramento para os judeus. Alguns vão morrer, e dentre esses alguns, pode ter certeza que você e a família de seu pai morrerão. Eu creio que Mardoqueu recebe uma visão, né, de Deus ali a respeito disso. Ele faz uma afirmação, né, daquilo que Deus estava dando a ele como percepção, né, e aquele sentimento, aquele entendimento, aquele discernimento chega ao coração e à boca de Mardoqueu, para que ele então ministre a Esther essa verdade. E aí o versículo 15, o versículo 16 culmina então versículo 14, um pouquinho antes, e que para mim é um versículo chave aqui desse capítulo, diz assim: pois se você ficar calada, socorro e livramento surgirão, né? Mas você e a família do seu pai morrerão. E o versículo continua: quem sabe não foi para este momento, ou em outra versão, para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Mardoqueu manda uma pergunta como um questionamento para Esther, dizendo: minha filha, escuta, você vai morrer, sua família vai morrer, mas quem sabe não foi por isso que Deus, em seu plano soberano, não trouxe você até aqui para sentar nessa posição estratégica e fazer parte do plano de Deus do livramento dessa nação. E aí Esther então manda de volta uma resposta para Mardoqueu, dizendo: reúna os judeus em Suzã, jejuem ao meu favor. E aí começa então um processo completo de transformação do coração, da mente e das ações de Esther. Reúna todo mundo, jejuem em meu favor. Ela pede suporte àqueles pelos quais ela ia interceder, dizendo: olha, o momento é tão sério, a coisa é tão importante, é uma decisão tão séria, que eu preciso que vocês jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Então, não é aquela líder que falou: façam aí um sacrifício e eu vou ficar aqui na minha zona de conforto. Não, ela se coloca na posição de alguém que vai fazer um esforço conjunto. Juntamente com o povo, ela está também se colocando diante de Deus por meio de jejum e oração. E ela termina dizendo: depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei,
Se eu tiver que morrer, morrerei. Ou seja, ela entendeu, compreendeu claramente o motivo pelo qual ela estava ocupando aquela posição. E indo aqui para o final dessa reflexão, dessa introdução, eu quero dizer o seguinte, né? Deus, ele não gasta tempo e nem cartucho bom para coisas sem valor. Deus não tem, não vive a história da perda do tempo, né? Deus, ele é atemporal, então tudo que ele faz tem efeito e impacto para o eterno, pensando nas consequências eternas. De modos que nós, quando vemos o mover de Deus, precisamos nos unir a ele. Então Deus convoca Esther para salvar o povo. Ele podia ter feito isso sozinho, mas ele convoca Esther e diz: olha, você passou por um pequeno período de descanso aí, como rainha, passou cremes no rosto, tomou banhos de imersão, usou perfumes, né? Você viveu essa oportunidade por um tempo, mas agora eu exijo de você uma atitude ousada que vai influenciar o destino, o futuro do seu povo. Então Esther é chamada por Deus, desafiada por Deus através do convite, da convocação do seu tio Mardoqueu, que vê os acontecimentos, recebe o discernimento e orienta sua sobrinha, agora então rainha Esther, rainha do palácio. E ele vai lá então e Deus convoca Esther para uma missão. Muitos empreendedores têm acreditam que Deus deu a eles negócios apenas para que eles aproveitem dos resultados, descansem, tenham lucro e tenham lazer, tenham uma vida melhor, uma qualidade de vida extraordinária. Mas eu tenho aqui uma notícia realista para dar a cada um de nós empreendedores, e eu me incluo nesse grupo, né? Ou seja, Deus nos chamou, nos vocacionou, nos comissionou com Jesus para uma missão por meio dos negócios. Ou seja, Deus nos deu uma plataforma, uma ferramenta para que a gente produza algo de transformação na vida das pessoas. Fomos chamados para transformar a vida de pessoas que o Senhor colocou e colocará nos nossos negócios para serem influenciadas pela nossa estratégia, pela forma com a qual nós lideramos. Nós não fomos chamados apenas para usufruir dos benefícios. E talvez você que esteja nos ouvindo esteja pensando assim: Douglas, que benefício? Faz anos, meses que eu venho lutando para que a minha empresa sobreviva. Eu estou devendo um monte, estou passando por um monte de dificuldades. Eu não quero aqui proferir teologia da prosperidade em essência, mas eu quero provocá-lo a pensar se talvez você não precise, né, refletir, orar, jejuar, assim como Esther foi convocada a jejuar e entrar na presença do rei com ousadia, desafiando as leis e as práticas existentes e assumindo o risco de morrer ou de salvar e exercer a sua influência para que houvesse uma mudança real, definitiva e não provisória na vida daquela nação. Talvez o Senhor esteja te provando, desafiando você a refletir e olhar para áreas da sua vida empresarial, do seu estilo de gestão, da forma como você governa, da forma como você lida e cuida de pessoas. Talvez Deus esteja provando as suas iniciativas, com que ousadia você entrará na presença do Rei dos Reis e demandará dele
e buscará nele resposta, direção para superar os desafios dos seus negócios. Nós fomos chamados para influenciar uma geração, talvez permitir que os nossos negócios prosperem ao longo de 1, 2, 3, 10 gerações, para seguir influenciando muitas gerações. Nós fomos chamados por Deus com vocação clara, com chamado específico para o mundo do trabalho, com a finalidade de impactar a vida de pessoas nesta e nas próximas gerações. E nós precisamos usar essa influência que Deus nos deu, colocou sobre as nossas vidas, para que a gente, de fato, influencie a transformação de milhares de vidas, através da nossa decisão de confrontar o pecado, de enfrentar os problemas, de trabalhar contra todas essas armadilhas que o inimigo coloca na nossa frente, todo o tempo, todos os dias. Eu termino aqui essa introdução colocando para você, né, empreendedor, empreendedora, empresário que está aí, né, ou que quer empreender, que você se coloque diante de Deus, te convidando, assim como Mardoqueu disse para Esther: quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor te chamou, te vocacionou e te colocou aí na frente dos seus negócios para transformar a história de uma geração, a vida de muitas pessoas, das suas famílias e daqueles que cercam as suas famílias. Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te chamou. Welber, vamos encerrando aqui, né? Ouvir aí as perguntas e respostas, mas eu queria que você que nos ouve estivesse desafiado por essa palavra aqui de Esther, no capítulo 14, quando Mardoqueu então desafia Esther a refletir sobre isso. Eu quero desafiá-lo a refletir sobre isso. Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te chamou. Muito bem, são 10h41, então vamos lá, Dongley. A primeira pergunta de hoje pode mandar? Pode, vamos lá. Vamos lá. Dongley, como o dono de um negócio pode saber se sua influência está transformando a vida das pessoas ou está servindo apenas para cumprir seus próprios objetivos financeiros? Ótimo, excelente a pergunta. Parte disso a gente falou um pouco aqui na introdução, mas eu quero reforçar a ideia de que o Senhor nos chama e nos vocaciona para o mundo do trabalho com o objetivo de que nós estabeleçamos uma plataforma, uma estratégia de alcançar o coração, a vida de pessoas que precisam ser impactadas por um evangelho transformador. Bom, se no meu dia a dia nada disso está acontecendo, nem eu estou me sentindo vocacionado, nem eu estou exercendo a minha influência, nem as pessoas que me cercam, todos os stakeholders, né? Colaboradores, fornecedores, clientes, governo, N entes que se relacionam comigo, se nenhum deles está vendo essa influência e manifestando de alguma forma para nós ou para outros aquilo que ele percebe como parte da nossa influência, então nós estamos nos comportando como a Esther antes da transformação, dando desculpas, dizendo que todo mundo sabe que a lei proíbe que vá até a presença do rei, dando desculpas de que ele não me chama mais de 30 dias, dando desculpas. A gente precisa de evidências claras de que a nossa influência está se convertendo e transformando em algo em que as pessoas percebam. Caso contrário, a consequência
é que eu estou vivendo para o meu próprio conforto, para minha própria zona de conforto, para o meu próprio bem-estar, para o meu próprio prazer. Não é que eu estou transitando entre A e B. Não. Se A não está acontecendo, não há evidência nenhuma, é porque B está predominando. Se não há evidências de transformação, de pessoas sendo impactadas, de manifestações visíveis, né? Vamos usar o exemplo, quando Jesus chega na figueira e olha e não vê figo, e ele dá um comando, um decreto para que a figueira murche, se seque. Ele estava olhando para a figueira e dizendo: se é uma figueira, tem que ter figo, tem que ter fruto. Se nós, como empresários cristãos, conduzimos os nossos negócios com princípios e valores do reino, precisa ter fruto no nosso reinado, precisa ter evidências do reino acontecendo ali. E quando isso não acontece, é óbvio que aquela árvore, ela não está dando aqueles frutos e naturalmente está servindo apenas para fazer sombra para o meu próprio conforto. Então eu olharia, Welber, e encerrando aqui, né, esse comentário, eu olharia para os frutos. Os frutos evidenciam o potencial da árvore. Muito bem, são 10h45. Vamos lá para a próxima pergunta então, Dongley. Qual é a diferença entre a firmeza nas palavras e atos de liderança para a liderança doentia e desrespeitosa? Eita. Vamos lá, essa é uma boa pergunta, acho que é uma mescla de assuntos que a gente já falou aqui em outros encontros, mas eu vou pegar aqui uma faceta dessa questão da atitude desrespeitosa e doentia, e tentar comparar isso com aquela pessoa que acha que exercer liderança é um ato de poder, de autoritarismo e de forma e não de fundo. Talvez as pessoas que exercem liderança usando o seu poder, talvez elas caiam nessa armadilha de liderar pelo exemplo, pela firmeza na gestão, versus liderar pelo autoritarismo, pela forma desrespeitosa de uma liderança agressiva, né? Então, olhando por esse prisma, eu deveria primeiro olhar para mim mesmo, né? Sondar o meu coração, porque nós sabemos racionalmente quando nós exageramos na dose. O cristão, ele tem o Espírito Santo operando o tempo todo no coração dele. E a não ser que ele esteja naquela fase da vida em que ele tem abafado o Espírito Santo, se ele agiu de uma maneira um pouco desrespeitosa, doentia, o Espírito Santo vai incomodar o coração daquela pessoa. E aí, quando o Espírito Santo incomoda o nosso coração, nós podemos tomar uma decisão racional. Eu posso tomar a decisão de simplesmente ignorar o que o Espírito Santo está fazendo, ou eu posso tomar a decisão de obedecer aquilo que o Espírito Santo está fazendo. De modo que o único jeito que eu vejo de nós discernirmos como cristãos se estamos agindo com firmeza e com uma liderança construtiva, desenvolvedora, abençoadora, que influencia a mudança de atitude dos outros, ou se nós estamos apenas exercendo o poder da mão forte,
do autoritarismo, né? Que se traveste ou que se veste muitas vezes de uma roupagem agradável, porque o autoritário, né? Aquele que desrespeita, ele pode fazer isso com a maior gentileza do mundo, não é? Eu conheço, certamente vocês conhecem, pessoas super agradáveis, mas que na sua prática cotidiana elas ofendem, agridem com palavras mansas, com palavras aparentemente doces. E nós precisamos nos vigiar para que a gente não entre nesse tipo de armadilha do inimigo, em que o falar manso, a conversa doce, parecem agradáveis, mas no fundo, não são aquele favo de mel docinho, né? É como se você estivesse sentindo o fel daquele comportamento, daquela atitude daquela pessoa. De modo que nós temos a nosso favor, trabalhando em nós o tempo todo, a presença do Espírito Santo. Talvez, né, se nós tivemos algum ouvinte que nunca teve essa experiência, né, de fazer uma escolha por Jesus e de reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador, e você não tem a experiência do Espírito Santo estar se manifestando diariamente na sua vida, o meu conselho é que você pare um minuto aí agora, né, ore, faça uma oração simples e objetiva, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso da intervenção do Senhor para se tornar Salvador da minha vida e líder na minha vida. Eu autorizo que o Espírito Santo habite no meu coração. Eu quero entregar todas as áreas da minha vida ao teu senhorio. Em nome de Jesus, amém. Você faça essa oração dizendo isso para Jesus e reconhecendo que você precisa da intervenção dele na sua vida, né? Talvez você que nos ouve aí já fez essa oração um dia, mas não tem permitido que o Espírito Santo opere na sua vida, porque na hora da decisão de tomar a ação, racionalmente, você escolhe não fazer aquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. As mudanças, as tomadas de decisão, as intervenções na sua vida pessoal, né? A parte de procurar ajuda e conselheiros, mentores, a oportunidade de estudar para aprender mais e conduzir o seu negócio de uma maneira mais eficaz. Todas essas coisas combinam, né, com alguém que, apesar de um dia ter feito uma oração de entrega da sua vida para Jesus, no dia a dia tem abafado o Espírito Santo. Então, o meu conselho para você é: permita que o Espírito Santo volte a se manifestar com clareza e que você dê ouvidos à manifestação do Espírito Santo e tome então medidas na sua vida. Procure conselheiros técnicos que te ajudem a olhar para aquilo que você está fazendo e te dar bons conselhos técnicos. E junte tudo isso e lembre que o maior interessado, porque se foi ele que te chamou e ele que vocacionou você para fazer isso, o maior interessado em que você avance com uma liderança firme, mas generosa em amor, é o próprio Deus, que vai te capacitar por meio do seu Espírito, que vai ministrar o seu coração e vai te ajudar nas tomadas de decisão. Eu creio que esse é o caminho, Elber, daqueles que querem e precisam ouvir, né, a voz de Deus, o Espírito de Deus se manifestando na sua vida para melhores decisões de liderança ao longo da sua caminhada. Termino aqui colocando, né, para esse ouvinte que está aqui com a gente
nessa manhã, né, um desafio especial. Se você não é ainda uma pessoa que teve uma experiência pessoal com Jesus, faça essa oração. Se você é alguém que já teve uma experiência pessoal com Jesus, busque novamente um momento, um estilo de vida diário, de relacionamento com Deus, de tempo a sós com Deus. Tempo esse em que você vai separar para orar, para pedir direção de Deus, para ler a palavra, eventualmente para jejuar, né, sobre o seu negócio, sobre aquelas pessoas com quem você se relaciona. E aos poucos, ouça seus liderados, chame um por um, peça feedback deles, talvez eles tenham contribuições a dar para você no seu estilo, na forma como você tem conduzido o grupo. E isso pode produzir ganhos incríveis que você talvez nunca tenha visto. Muito bem, são 10h54. Douglas, a próxima pergunta, né, tá trazendo a coisa bem pro lado espiritual mesmo, né? Tá dizendo o seguinte: por favor, nos explique o que quer dizer no contexto dos negócios a seguinte frase, né? Abre aspas: quem muito foi dado, muito será cobrado, fecha aspas. Deus vai cobrar aqueles líderes que não estão usando a sua influência para abençoar os liderados e a comunidade? Muito legal, né? Essa é uma aplicação que eu acho que é totalmente pertinente. Eu quero primeiro nessa aplicação fazer uma ressalva. Muita gente pensa que isso tem a ver só com o dinheiro, né? Eu creio que tem uma aplicação no contexto dos recursos e dos recursos financeiros também, né? Tanto que a parábola está atrelada a talento, que é uma moeda daquela época. Então creio que tem esse viés, esse lado. Jesus estava ensinando algo importante sobre a gestão dos recursos. Mas eu creio que tem um outro lado, que é o lado da eternidade, que tem a ver com pessoas, né? Eu também costumo olhar para essa parábola e para essa aplicação que Jesus faz sobre a cobrança dos resultados, pensando que quando Deus coloca nas minhas mãos 10 pessoas, um dia ele vai pedir contas do que aconteceu com essas 10 pessoas. Se ele bota 100 pessoas, ele vai pedir conta do que aconteceu com essas 100 pessoas. E 1000 e assim sucessivamente. Quando nós nos encontrarmos com Deus e o Senhor for, né, ter aquela conversa, que Jesus for nos indagar a respeito das nossas mãos, dos talentos, dos recursos, das pessoas que ele colocou nas nossas mãos, eu tenho certeza que Jesus vai nos perguntar, né? Como é que você lidou com isso? Como é que você usou isso aí? E naturalmente nós vamos e aí é uma discussão muito mais ampla, né? Sobre galardão e todas essas outras coisas ligadas à eternidade. Mas eu quero me ater aqui ao fato de que eu creio que haverá uma cobrança sobre recursos e pessoas. Eu creio firmemente que o Senhor vai dizer: olha, eu coloquei nas suas mãos para você administrar recursos, o que você fez com isso? Multiplicou, investiu, usufruiu? Como é que você usou esses recursos? E do outro lado, eu creio que Jesus vai nos perguntar sobre pessoas, como é que a gente liderou, como é que a gente influenciou e como é que a gente usou o nosso tempo, recursos, talentos, para que aquelas pessoas que o Senhor confiou como ovelhas no nosso rebanho, como que nós pastoreamos essas ovelhas. E aí eu estico um pouco mais, correndo o risco de
eventualmente alguém não concordar com esse tipo de exegese, mas eu creio nisso, né? Quando Deus nos chama e nos vocaciona para o mundo do trabalho, Ele nos dá pessoas para cuidar, Ele também nos coloca numa posição, numa função de pastorear essas pessoas. Não estou falando aqui do papel de pastoreio, de liderança daqueles que foram chamados para exercer ministério em tempo integral na igreja local, que tem o seu chamado para liderar e exercer liderança e desenvolver novos líderes lá na igreja e liderar aquele rebanho. Eu estou falando que o Senhor nos colocou sobre a nossa liderança pessoas para as quais nós podemos e devemos, com as quais devemos exercer pastoreio, cuidar de pessoas. E aos pastores, àqueles que exercem a função de pastorear pessoas, a Bíblia estabelece algumas exigências e algumas cobranças que serão feitas e, naturalmente, alguns benefícios e privilégios. De modo que, enquanto empresário, eu serei exigido a respeito dos recursos, daquilo que Deus colocou na minha mão, mas como líder na função de pastoreio, eu tenho convicções de que o Senhor há de nos cobrar sobre a vida dessas pessoas, ok? Então, olhando de forma um pouco mais ampliada toda essa questão da cobrança que receberemos lá diante do tribunal de Cristo, né? Passaremos ali por esse processo de avaliação e de depuração ali, né? Daquilo que fizemos. Eu creio que seremos então avaliados tanto pelo aspecto dos recursos quanto do aspecto das pessoas. E aí, obviamente, se você recebeu muitas pessoas para cuidar, vai ser muito cobrado. Se você recebeu menos pessoas para cuidar, vai ser cobrado na mesma intensidade do ponto de vista do que fez, mas será menos cobrado em quantidade, porque foram menos pessoas, né? Não que será menos cobrado no sentido do resultado. Seremos todos cobrados em relação ao resultado igualmente. E poderemos nos encontrar como aquele servo negligente que enterrou o talento e não fez nada com ele. E é contra isso que nós precisamos lutar para que sejamos encontrados e aprovados por Cristo na hora dessa análise aí. Então, essa é a minha visão, Elbri, o meu conselho a esses que estão aí, né, olhando para essa realidade espiritual e entendendo que um dia chegaremos diante desse momento, né? A minha palavra para você, empreendedor que está diante desse cenário, lembre disso: o Senhor te chamou, o Senhor te vocacionou, e Ele, então, junto com o chamado, Ele envia a capacidade, os recursos para que você exerça o seu ministério. Então, se você tem convicção de que Deus o chamou para exercer esse ministério e cumprir esse chamado e essa vocação, busque respostas em Deus para que você acesse ferramentas, informações e capacitação que permita que você, né, faça isso com o máximo de eficácia e principalmente eficácia do reino. Esse é o meu conselho aí para os nossos amigos que nos ouvem aí hoje. Muito bem, até porque tudo passa, né, Dom Gley? Às vezes o cara acha que está numa situação onde vai ser eterna e tudo passa. Como
diz uma blogueira aí, o mundo não dá voltas e a nossa capota, né? E a nossa preocupação, né? Assim como em outra parábola que Jesus conta, né? Não é só juntar tesouros. Eu não tenho nada contra a riqueza, muito pelo contrário, sou empreendedor também, moro numa casa boa, tenho, né, os recursos que Deus tem me dado aqui para viver uma vida de boa qualidade de vida e tal, mas a gente não pode se enganar com tudo isso. Acho que a questão aqui não é quanto eu tenho, não é se eu tenho, é o quanto isso domina ou não a minha vida. Porque é isso, como Jesus falou lá, louco, essa noite pedirão a tua alma, e tudo que você tem serve para quê? Né? O que vai ajudar isso, né? Então, óbvio que a gente precisa ter um olhar na eternidade o tempo todo. Não podemos nos desviar de olhar para a eternidade desde já. Mas, por outro lado, eu tenho absoluta convicção bíblica de que Deus nos deu total liberdade, autoridade para produzir riqueza. Nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida nem no meu coração e nenhuma dúvida bíblica sobre isso. Deus nos chamou para construir riqueza. Não é por menos do que isso que ele, né, compartilha uma parábola mostrando a importância de multiplicar os recursos e ainda de pegar daquele que não fez nada e dar àquele que fez mais, de modo que certamente o Senhor tem um olhar para aqueles que são dedicados, diligentes no processo de produzir com diligência e olhar naquilo que interessa ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquilo que interessa ao Senhor do Reino. Certamente Deus tem um olhar para isso. Muito bem. Bom, são 11h05. Esse, então, foi o nosso Empreendedorismo Conectado de hoje. O nosso Movimento Elo. Se você gostaria de saber mais, conhecer um pouco mais do Movimento Elo, corre lá no site movimentoelo.org.br. Lá tem muita coisa boa, tem muitas dicas, tem até livros gratuitos para você baixar por lá, né? Então vale a pena você conhecer o site. Dongley, fica à vontade, querido, para que você possa, não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar, né? Sobre o poder para influenciar a parte 2, queria que você, se tiver mais alguma coisa para acrescentar, fica à vontade, e também trouxesse já pra gente qual vai ser o assunto da semana que vem. Perfeito. Bom, primeiro eu quero, em conjunto, em unidade aí com meus irmãos da Rede 316, né? Agradecer a Deus por esse ano de vida, né? E de influência que a Rede 316 tem exercido na vida de tanta gente, né? Nós estamos aqui com o poder da comunicação, uma das áreas de influência da sociedade, exercendo o nosso papel de influência. Eu louvo a Deus pela iniciativa, né, que a Junta de Missões Nacionais dos Batistas tem atuado, tem exercido de trazer à existência, de realizar esse projeto maravilhoso que é a Rede 316. Então quero parabenizar aí todos os amigos, né, na pessoa do Elber, com quem eu estou aqui toda semana, mas estendendo meu abraço carinhoso aí a todo mundo que, né, desenvolve os programas, todo mundo que com diligência, com influência, com excelência tem trabalhado para que a Rede 316 seja aquilo que ela pode ser de melhor, né? Louvo a Deus pela vida, pela tua vida, o Elber, e pela vida de todo mundo que está aí trabalhando nos bastidores, preparando tudo, que o Senhor possa retribuir generosamente ao coração de vocês uma bênção especial por fazer parte dessa iniciativa, desse empreendedorismo, né? Desse empreendimento do reino que é a Rede 316. Amém.
e dizer como ela já tem e ainda exercerá muita influência na sociedade, né? Então, parabéns aí, obrigado pela oportunidade de fazer parte desse movimento de influência com vocês. Amém, tamo junto aí. Semana que vem, então, qual o próximo assunto, Dongley? Bora lá, semana que vem chegamos à semana 40, Welber. Tá andando, né? Chegamos à semana 40 e o nosso tema será fazendo tudo com excelência e qualidade. Nós vamos discutir um pouco agora, entrando numa fase em que a gente quer falar sobre a importância de nós, como empreendedores do reino, termos um discernimento claro de que se o nosso Deus é a personificação da excelência, tudo que nós fazemos precisa ser feito com excelência, como para o Senhor, né? Então, semana que vem começaremos então aí um novo ciclo que tem essa característica e o nosso tema será fazendo tudo com excelência e qualidade. Espero que, né, nossos ouvintes, nossos amigos aí possam convidar outras pessoas para virem participar aqui conosco, né? E acompanhar o programa do Movimento Elo aqui na Rede 316, bem como acessarem lá, né, a plataforma do Movimento Elo e se aproveitarem de todo o conteúdo que você tem ali gratuitamente à sua disposição. Faça isso, ande com a gente, vai ser uma bênção ter você por perto. Maravilha, Dongley, obrigado, querido, pela tua participação mais uma vez com a gente. O Dongley fazendo parte, você vê, 40 semanas, meu Deus. Como passou rápido, hein? E a gente comemorando aí este 1 ano, né, de rede e, claro, com o Movimento Elo fazendo parte e sendo uma dos nossos quadros campeões de audiência aqui na Rede 316. Dongley, semana que vem, então, terça-feira, a partir das 10 da manhã, com mais uma edição Movimento Elo e o tema fazendo tudo com qualidade, repete para mim. Excelência e qualidade. Excelência e qualidade, isso mesmo. Fazendo tudo com excelência e qualidade, que eu acho que é uma obrigação de todos nós, mas muitos somos negligentes, né? Então, mas vamos lá, vamos aprendendo a cada dia. E semana que vem a gente vai estar então aí com mais uma edição com Dongley Martins. Dongley, obrigado, querido. Boa semana para você. Valeu, forte abraço, semana abençoada aí para todo mundo. Elo, empreendedorismo na rede, com Dongley Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.